Olá, eu sou Renata Capá e eu trabalho com saúde emocional. Ou seja, eu trago aqui para vocês intervenções, conteúdos, recursos e ferramentas para que você possa se equilibrar emocionalmente. Hoje eu vou falar sobre meditação e como a meditação especificamente pode nos ajudar a trabalhar no equilíbrio emocional diante da nossa alimentação. Lá no Instagram eu tenho conversado com os meus seguidores sobre esse assunto, como que eu uso a meditação há muitos anos para que eu possa trabalhar de uma forma muito mais consciente comigo, né? E conseguir ter mais manejo dos meus impulsos. Vocês vão entender um pouquinho aqui, como vocês já sabem, né? Eu adoro falar sobre neurociência. Quando a gente medita, a gente trabalha e ativa a parte do córtex pré-frontal esquerda. O que essa parte do nosso cérebro faz? Ela é responsável pelas nossas funções executivas: concentração, foco, atenção, planejamento. Ela é a parte que esfria o lado quente e desorganizado das nossas emoções. Ela é a parte que consegue fazer com que a gente saia da visão estreita da ameaça e tenha um olhar mais abrangente a partir daquele cenário que a gente está vivendo. Porque os impulsos, na verdade, são proteções que a gente usa de forma inconsciente para lidar com aquilo que está acontecendo. Então, se a gente tem uma visão mais expandida, a gente consegue ver o que realmente está acontecendo, né? E aí a gente tem muito mais chance de estar neste lugar com muito mais consciência e, portanto, entender que eu estou buscando comida porque eu estou cansada, por exemplo, ou porque eu tive um dia muito cheio, muito intenso, eu passei raiva o dia inteiro e aí eu vou descontar na comida, ou então vou me recompensar as raivas que eu vivi na comida, por exemplo. Ou então, quando eu tô muito incomodada com um monte de coisas que estão acontecendo comigo, eu vou lá para a comida para me desconectar desse desconforto. Existem mil razões, né, que a gente busca comida. Eu tô falando alguns exemplos que acontecem comigo, né? Mas olha só que interessante, a grande questão da meditação é que ela, trabalhando, ativando o córtex pré-frontal, ela também trabalha nas nossas amígdalas cerebrais. Essas amígdalas cerebrais, elas ficam dentro de uma parte do nosso cérebro que chama sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro que é responsável pelas nossas emoções. Essas amígdalas são nossos radares de luta ou fuga. Hoje a ciência já mostra que pessoas ansiosas, preocupadas, com depressão, pessoas muito ativadas, essas amígdalas, elas estão infladas. Quando a gente medita de forma consistente e por um período determinado, que eu vou falar nesse vídeo mais tarde, a gente consegue fazer com que as amígdalas voltem para os seus tamanhos normais. E com isso, a gente sai da hipersensibilidade, daquele estado de hipervigilância. Acontece alguma coisa, a gente assusta, né? E tem sobressaltos. É nesse lugar que a gente está falando, né? É muito interessante porque a gente tem um recurso que é palpável, é um recurso que a gente não vai gastar nada e que só depende da nossa consistência e da nossa criação de hábito para integrar isso na nossa rotina. Outra coisa muito interessante que eu queria falar a respeito da minha história é que quando eu comecei a meditar numa técnica que eu caí de paraquedas, eu nem sabia que era meditação, era um curso que falava sobre amor em 2008. E aí falava que era um curso que você ia aprender a se amar, e aí eu cheguei lá, era um curso de meditação. Eu falei, gente, que me enganaram, né? Mas não, né? Hoje eu entendo que só foi a partir daquilo ali. E olha que eu faço terapia há muitos anos e busco muitas intervenções para que eu possa me sentir bem, capaz, confiante, né? Mas nada conseguiu me ajudar tanto e de forma tão profunda quanto a meditação. Então, assim, eu nunca falo sobre isso, mas já que a gente está falando aqui de todos os benefícios e principalmente a partir de uma referência pessoal, eu queria compartilhar isso com vocês. Quando eu trabalhei minha autoestima toda, que sempre foi mais para baixo do que para cima, a minha autoestima melhorou bastante com a meditação, né? Então, olha só que interessante.
Quando a gente medita usando essa intervenção de forma consistente, a gente está conseguindo agir com menos impulso. Menos impulso, a gente está falando de consciência. Quando a gente está falando de ansiedade, e hoje a ansiedade é um dos principais fatores que desencadeiam compulsões, descontroles, vícios, a gente entende que a meditação pode nos ajudar ali. Isso que eu acho mais maravilhoso, a gente poder contar com uma ferramenta que vai ajudar a abrandar os nossos impulsos e as nossas necessidades. Quando a gente medita, gente, existem 1000 estudos, viu, sobre meditação, sobre mindfulness, né? Eu posso um dia aqui falar somente essas pesquisas e estudos. Mas olha só que interessante, quando a gente medita dessa forma, né, consistente, num determinado tempo por dia, a gente consegue inclusive organizar a nossa produção de hormônios e de neurotransmissores. A gente entende quando a gente está com alguns vícios, com necessidades emocionais ali, que eu preciso comprar, que eu preciso beber, que eu preciso relaxar, existem desorganizações hormonais que precisam ser organizadas. E a meditação é um grande instrumento para isso. Inclusive, a meditação, ela ajuda, hoje já tem estudos mostrando como ela é complementar aos tratamentos de viciados em drogas e de outras substâncias. Cigarro também, enfim. É isso que eu queria falar com vocês, né? Enfim, vamos lá, quero falar agora da prática. Tem gente que fala assim, eu já tentei meditar, mas eu não consegui. Como que você tentou? Porque a meditação é algo tão palpável e tão simples, sabe? Mas eu sei que às vezes falta informação e às vezes a gente precisa ouvir o que eu vou falar aqui agora para entender que, opa, eu estava no caminho certo. A gente precisa dar tempo também para sentir, né? Meu pai, ele tem 76 anos. E com 74 anos, eu acho, ele teve um dia, ele acordou, não estava lembrando do que ele tinha planejado para aquele dia. Ele teve ali não era um AVC, quando falta memória, mas só foi naquele dia que aconteceu. Enfim, depois disso, eu e as minhas irmãs, que também trabalham com mindfulness, a gente falou, vamos ensinar o papai a meditar, porque eu acho que isso pode ajudar na questão neurológica. E de fato funciona, e de fato ajuda e muito. E aí, eu lembro que meu pai estava meditando, meu pai muito xiita, todo certinho, tava lá meditando, aí depois de uns 3 meses, eu falei, e aí, pai, o que você tá achando? Ele, eu não tô vendo diferença nenhuma, não. Aí eu falei com ele o que eu senti lá atrás, quando eu meditava 1 hora por dia, e eu não terminei a história, né? A meditação que eu comecei lá era de 1 hora por dia, e foi muito pra mim. A gente pode começar com pouco, tá? Eu vou falar já pra vocês. E aí, eu fui viajar uma vez sozinha, e fiquei 1 mês sem meditar. E aí eu voltei e eu vi que eu tava sentindo ansiedade, meus pensamentos estavam muito negativos. E eu falei, gente, não mudou nada. Eu acabei de voltar de uma viagem maravilhosa. A única coisa que mudou foi a meditação. Então, a gente consegue perceber os resultados da meditação quando a gente deixa de fazer. Porque tem muita gente que fala assim, eu fiz, foi até bom, sabe? Mas eu não vi muito resultado. Gente, mas a gente tem que, então, entender que a ciência mostra que quando a gente medita de forma consistente, a gente consegue ativar essa parte que traz mais calma. Muitas vezes, não é um piscar de olhos. Não existe nada que a gente liga e desliga, gente. Não vai ficar mais colorido o mundo, as coisas não vão fazer mais sentido de uma forma extraordinária, tá? É tudo muito sutil. Quem faz terapia sabe, né? A gente vai passando pelo processo da terapia, não vê nossa, de um dia para o outro tudo mudou, não. Muitas vezes é uma virada de chave, sim, na nossa cognição, mas o nosso comportamento ainda está preso aos padrões antigos. Então, é tudo muito sutil, mas a gente precisa persistir, porque se a gente não persiste, a gente não sai do lugar, né? A gente pode conseguir tudo sem meditação, viu, gente? Mas a meditação aqui, especificamente nesse vídeo, eu tô trazendo como ferramenta para que a gente possa trabalhar e
usar intervenções para o nosso corpo e para o nosso campo emocional, para que a gente não tenha tanta necessidade assim de buscar comida da forma que a gente busca, né? De forma desorganizada, descontrolada, exagerada, com uma qualidade que muitas vezes não nos faz bem e por mais que a gente saiba disso, a gente não consegue fazer diferente, né? Então a grande questão é a gente começar a trabalhar pelas bordas, até chegar na questão desse emagrecimento, dessa mudada de comportamento aí, né? Porque a gente quer mudar o nosso comportamento com relação à nossa alimentação. Tem gente que me procura nem é para emagrecer. Tem gente que me procura assim, eu me sinto refém da comida, mas a pessoa ela não tá acima do peso, tá ok com o corpo, mas é a comida que exerce um domínio sobre essa pessoa. E essa pessoa até não come muito não, mas a necessidade de comer tá o tempo todo ali. Ela fica ali tentando equilibrar os pratinhos para que a comida não vença, né? Só que é muito árduo esse caminho. Então é isso que eu gostaria que a gente entendesse aqui agora, né? A meditação ela é uma grande ferramenta que pode nos ajudar a ir por um caminho mais brando. E ela vai trazer uma sensação de amenizar, sabe? Ela vai abrandar essas necessidades que muitas vezes vêm de forma descontrolada. Mas por isso a gente precisa dessas intervenções mais pontuais, né? Eu posso meditar, por exemplo, antes de almoçar. E pode me trazer um resultado maravilhoso. Eu posso estar muito mais presente na minha alimentação, eu posso nem comer aquela quantidade inteira, eu posso saber escolher de forma muito estratégica o que eu vou comer, mas se eu não trabalho de forma consistente, eu não vou ativar o meu córtex pré-frontal. E aí a meditação vai servir, se for aleatória, né? Se for esporádica, vai servir para aquela alimentação, mas a gente quer algo que seja mais abrangente, né? E a meditação é nada mais, nada menos do que a gente voltar pra gente, né? E aí, quando a gente volta pra gente, a gente tem noção realmente do que a gente tá querendo. Que muitas vezes eu só quero uma companhia, né? Então, às vezes eu quero só mais relaxada, menos tensa, né? Com o corpo solto. E aí eu não vou precisar colocar comida naquele lugar. Enfim, vamos novamente tentando entrar aqui na prática, né? Com relação à prática. A prática, todo mundo me pergunta assim, pode ser deitado? Pode ser assentado? Pode ser do jeito que você quiser, desde que você não durma se for deitado, tá? E quando a gente tá aqui na cadeira como eu estou, a gente pode adotar uma postura ereta, não rígida, tá? Porque senão vai doer, a intenção não é essa. Ah, não, eu quero encostar, beleza, encosta, né? E fica com o corpo erguido. A gente precisa deixar o peito e o diafragma solto, porque senão o diafragma não desloca e o meu nervo vago, que é o nervo responsável por acalmar o nosso corpo e as nossas emoções, ele não vai ser estimulado pelo diafragma e não vai mandar a informação que o meu cérebro precisa. Então vocês estão entendendo que tudo é de baixo para cima? Então vamos lá. A gente vai escolher um lugar e vai avisar as pessoas desse ambiente, né, da minha casa, que eu não posso ser interrompido nos 10 minutos, nos próximos 5 minutos, por quê? A gente vai para um lugar mais calmo, né, um estado de consciência um pouco mais profundo. Mesmo quando a gente não consegue ir para esse estado, a gente vai para um lugar de mais interiorização. E qualquer barulho, qualquer interrupção abrupta faz com que a gente se desorganize. Então o coração vai bater muito rápido, a gente não quer isso, tá? Então a gente vai simplesmente sentar no lugar e começar a prestar atenção no nosso corpo. Eu acho muito legal, eu vou fazer a prática aqui com vocês, tá? Como que o corpo, ele tá sempre no presente. Então quando a gente não tá conseguindo sair da ansiedade, é só prestar atenção no corpo, que o corpo prestar atenção nas sensações no corpo é justamente o contrário da ansiedade, né? Se tem ansiedade, não tem presença e vice-versa. Então a gente vai começar a prestar atenção no nosso corpo e depois a gente vai usar algum foco, né? Algum ponto onde a gente possa se concentrar.
pode ser a respiração, pode ser continuar observando as sensações do corpo, pode ser os sons do ambiente, pode ser um mantra que você pode colocar, pode ser uma meditação guiada, inclusive tem um app que eu tenho, dois apps que eu tenho meditação, um é o Lojong, que eu vou colocar aqui para vocês, e o outro é o Insight Timer, que é onde vocês vão ter condições de fazer meditações. Eu tenho poucas meditações ali, mas tem uma de 2 minutos, gente, não tem desculpa para não meditar. E outros lá, parece que é o app maior do mundo aí, que tem meditação em todas as línguas, para iniciantes, meditação guiada, meditação para respiração, meditação para tudo. Então, vocês podem escolher, tá? Mas independente de qualquer coisa, eu vou aqui guiar uma meditação para você, tá bom? Qualquer coisa, eu vou já deixar um minuto certinho da guia dessa meditação, para da próxima vez que você assistir esse vídeo, você clicar lá e já ir direto para a prática. Já vou fazer, tá? Essa meditação guiada, mas em termos de ciência, para que a gente possa ativar o córtex pré-frontal, diminuir as amígdalas cerebrais para que a gente fique mais organizado, com sensações mais abrandadas, né? As emoções não tão afloradas, nem tão hipervigilante, a gente precisa de pelo menos 10 minutos por dia. Agora, eu vou falar de experiência própria. 10 minutos para mim é muito pouco. Como eu sou uma pessoa que tem tendência a estar sempre ansiosa, às vezes na meditação, os 10 primeiros minutos são os 10 minutos que eu saio do foco, volto, saio do foco, volto. Eu fico ali o tempo todo brigando comigo, entre aspas, né? E depois desses 10 minutos, aí sim, eu tenho espaço para continuar. Então, eu sempre medito 2 vezes ao dia, 20 minutos, tá? Você pode escolher o horário que você quiser, tá? Eu faço muito como um preventivo. Então, eu não espero a ansiedade chegar para eu meditar, porque quando eu tô muito ansiosa, eu não consigo meditar. Então, eu começo a perceber os sinais dos meus pensamentos, do meu corpo, e aí já começo a meditar quando eu posso, né? Quando eu tenho tempo para isso. E ali eu já tenho ali na minha rotina, eu acordo, eu não medito imediatamente, eu vou fazendo tudo aquilo que eu preciso fazer dentro da minha rotina e depois de um tempo, sei lá, 2 horas depois que eu acordei, aí sim eu medito, tá? E depois, no final da tarde, que é um momento onde eu tenho tendência a ficar mais cansada e mais ansiosa. Então eu faço as 2 meditações como preventivo. Vocês podem fazer meditações de 5 minutos, de 3 minutinhos, mas vai ainda, antes de criar essa consistência, vai criando intimidade com a prática, vai observando quais são as meditações que vocês gostam dentro dos aplicativos que eu indiquei, quais que vocês acham que é mais interventiva mesmo, para quando vocês se sentem mais desorganizados emocionalmente. É importante a gente começar a criar essa intimidade para depois, aí sim, agora eu vou deslanchar e vou me comprometer a criar essa rotina. Observa os momentos que é mais possível para você, né? Uma coisa que eu faço também antes de dormir, eu nem conto com meditação não, porque eu já coloco o foninho ali, às vezes quando eu quero ouvir uma meditação guiada, eu deixo ali, na hora que eu vejo que eu tô dormindo, eu já deixo meu celular lá do lado, desligo, justamente porque a meditação ela me ajuda a escorregar no sono. Então eu uso assim, mas você vai usar da maneira que for mais conveniente para você e mais factível também, né? Então, basicamente é isso. 10 minutos por dia, num lugar onde você não vai dormir e não vai ser interrompido, e você vai poder fazer tanto meditações guiadas ou usando focos de sensações do corpo, dos sons do ambiente, ou uma música, ou um mantra, tá? É isso aí. Então, vamos lá. Te convido a fazer uma respiração profunda e observar como que a respiração tá. Sem julgamento, sem controle. Observa se você precisa fazer muito esforço para o ar entrar ou pouco esforço. Simplesmente aceite. E bem devagar, vai levando a atenção para os sons do ambiente. O que você consegue ouvir? Os sons estão muito altos? E além desses sons mais claros,
O que está por trás desses sons mais óbvios? E vai tentando ir para uma camada cada vez mais longe, tenta ouvir lá fora e lá fora. E se os seus pensamentos estiverem pipocando aí na sua mente, o que é normal, simplesmente observe e volta para a minha voz. E agora eu vou te convidar a prestar atenção nos seus pés. Leva atenção lá e observa se os pés precisam de algum ajuste, ou se eles estão confortáveis. Vai gentilmente levando a atenção para suas pernas, joelhos, coxas, a região pélvica, o tronco, o pescoço, trapézio, os ombros, que são áreas que geralmente absorvem muita atenção. Só observa como que tá aí, se tem algum incômodo, algum dolorimento. Simplesmente observe sem tentar alterar. E leva atenção para os seus braços, antebraços, suas mãos. E bem aos poucos, leva atenção para sua cabeça. E leva atenção agora para sua respiração. E observa como que a respiração se dá nesse momento, sem pressa, sem julgamento. Simplesmente aceite. E vai acompanhando o ar entrando pelo corpo, o ar saindo, no seu ritmo. Deixa o corpo respirar sozinho e só acompanhe o ritmo desses ciclos. Vai com calma. E bem aos poucos, vai trazendo atenção para onde você está sentado. Vai observando as partes do corpo que estão em contato com algum outro objeto, ou até mesmo com o chão. Bem aos poucos eu vou te pedir para abrir os seus olhos. Inspirar o ar bem devagar e soltar o ar pela boca. E vai observando o que aquelas primeiras referências do seu corpo no início da prática, o que mudou nisso. Muitas vezes não mudou muito, mas eu tenho certeza que minimamente você já foi para um outro lugar. Imagina fazer isso de forma mais alongada. Imagina fazer isso todos os dias. Que descanso que a gente vai dar para o corpo e para a mente. Olha só como que a gente consegue se reabastecer nessa prática. É isso. Vou colocar tudo que eu prometi aqui nesse vídeo aqui embaixo. Se você tiver dúvida e sugestões, por favor, me deixe saber que eu quero te ajudar. Se você gostou e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, eu te peço para compartilhar e curtir. Um beijo!